Bendito Senhor, o Altíssimo Deus de Melquisedeque. Eu faço a introdução a quem toda honra e glória pertence, de forma tal que não fique nenhum engano de louvar o dolo, de louvar os presunçosos, de louvar os criminosos, de louvar os religiosos, quando estão partidos e vão falar segundo os seus partidos. Compreendamos. Por quê? Porque Yeshua, Jesus, na figura de um cidadão comum, não estou colocando o nome Jesus numa figura de um nome diferente, é um nome comum. Como eu poderia dizer a respeito de Pedro, de Paulo, ou de José, sem que ninguém vá prontamente considerar esse nome José e ligá-lo a Yosef do Egito. Não. Assim. Também, se eu falo de um tirado das águas, eu falo de Moisés, que tem esse significado. Eu estou falando já prontamente de todo homem e de especificado de um que foi realmente salvo do dilúvio. Mas o que é o dilúvio? Essa parafernália, essa confusão. É isto que chega ao ponto de ter ministros totalmente ligados ao juízo do criminoso. Juízo significa poder de bem julgar. Juízo não é crachá. Juízo não é uma questão de dizer eu sou instituído. Ou seja, esses tais juízes, através de um criminoso solto, os nomeou. Enquanto ainda estava em poder do governo, através da mulher chamada Dilma, sua participante desse jogo sujo, nomeou outras tantas mulheres e homens por lux-fux, por luzeiros, que não iluminam nada. Pervertem o juízo e são hoje os maiores corruptores, porque estão por instrumentos do grande corruptor. Então, um engano muito grande de tomar palavras de alguém, a imagem de alguém que está tão interessante, e prontamente queremos colocá-lo num patamar ou num altar. A inclinação natural do homem, ou seja, de todo José, todo João, todo Pedro, de todo aquele que já se chama Jesus, no nome de muitos, todos eles, e de Marias, estão todos deles por corrompidos, ou num curso, num caminhar de corrupção. Se tudo ficou claro até aqui, retorno. Eu vou pegar uma imagem só. Ouvi Pablo Casals. O Pablo Marçal, digo. Quando eu digo Pablo Marçal, eu usei o primeiro nome de um grande violoncelista, Pablo Casals. Não. Estou falando do Pablo Marçal. Um jovem que agora se julga político, se julga sábio, se julga capacitado, adora todas as respostas, prontamente, e sem qualquer rodeio. E como que
esgrimando, ou naquelas lutas de dar pontapé, usar todos os recursos. Ele tem habilidade. Observei essa habilidade, mas o que me chamou a atenção é quando prontamente ele sobe ao pensar geral daqueles que estão buscando a quem se devotar, a quem depositar a sua admiração e mesmo a sua confiança. Essa é a grande questão. Mas por que pega esse cidadão, esse jovem, não pega outro nome? Bom, todos estarão dentro da mesma linha do pensamento. O que eu disser aqui dirá para todos, sem exceção. Então retorno a ele. E diz o jovem Marçal, com toda a habilidade que lhe é própria, argumenta: Jesus é judeu, Maria é judeu. Se escandalizam e aí vai. Mas a pergunta fica a ti, ô seu João, que já passou por essa fase. Aquele garoto está com uns 30 e poucos anos, 40? Tem razão. Como é que eu posso dar esse louvor pronto aos meus 88? Claro, se eu estivesse lá atrás, prontamente exerceria a mesma reação da maioria. Mas dizes tu, como tratas? Aí eu diria o seguinte: temos que compreender que a verdade, a vida, é espírito. Não é a aparência de um alguém hábil nos esportes ou em toda a gama, inclusive nos tribunais, que vai chegar ao ponto de conduzir um Moraes. É claro, quem vai sustentar o Moraes com o espírito dos seus juízos é adequado? Ninguém mais. Ele já está condenado. Mas a condenação não é o fato de que ele mesmo se condena nas suas ações, mas ao mesmo tempo que toda condenação já está profundamente em princípio do caráter eterno que tudo estabeleceu. Não é uma questão que eu tenha poder em mim mesmo, na carne, de julgá-lo. O julgamento me alcança e se torna verdadeiro o meu julgamento se eu, de fato, de todo ato do dolo, eu me afaste. Assim eu me torno realmente, gradualmente, alguém que foi purificado de todas essas mazelas, essas falsas pretensões. E não tendo mais falsa pretensão, você vai concluir que ele e também você tem essas dificuldades, ou já passou por elas, mas o Espírito Eterno te propiciou esse retorno à casa do Pai. Estou me afastando do Marçal. Então diz o Marçal que Jesus é judeu, politicamente judeu. O que mais ele diz? Usa todas as frases propícias para dar essa identificação muito clara e nítida. Então, eu diria o seguinte: a palavra judeu é uma palavra que procede da palavra da casa de Judá. Ou seja, os nascidos da casa de Judá foram tratados por judeus. Assim como o nascido no Brasil é tratado por brasileiro, na Espanha por espanhol. Não faz diferença nenhuma. É o mesmo juízo. Agora esse traz à luz o que o Marçal disse. É onde o dolo dele será realmente encontrado. Quando eu digo dolo, não digo que seja de uma fé. Estou dizendo que é um engano de consideração, porque ele ainda não pensou mais profundamente a respeito de outras palavras que identificam o judeu. Então vem a chamada qualificação de alguém. O que qualifica tal nome?
Então vai dizer, vou voltar, lembrando que os da casa de Judá são tratados por judeus. Mas sucede que entre todos, seja o brasileiro aqui, seja o espanhol, seja o fulano lá, o francês, o alemão, o ucraniano e o russo, não os faz verdadeiros, porque tem um título de nacionalidade ou dizer que ele é este ou é aquilo. Ou seja, o homem verdadeiro, ele vai ter que realmente ser conduzido a um só juízo em caráter eterno. Quando ele o fizer, vai perguntar o que é de fato, o que faz um brasileiro ser bom ou melhor que um outro? Aquele que alcançou o fundamento e princípio do justo em caráter eterno. E do francês, mesma coisa. E do alemão, mesma coisa. E do russo, mesma coisa. Do ucraniano, mesma coisa. E do Zelensky, não vou falar. E do Putin. E Lula, isso, pronto. Agora estamos compreendendo. Aqueles que são a expressão da cabeça, repartidos dentro desses lugares. É claro, vou usar o Marçal. O que eu estou dizendo? Eu vou usar a palavra de Paulo. E o Paulo é maior que Marçal. Ele ofertou a vida para defender a verdadeira justiça, o justo. E vai dizer, a mensagem da cruz é loucura para os judeus. É escândalo, melhor, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Fraqueza aos olhos do romano. Mas o Altíssimo Deus, do Espírito dele, o estabeleceu sobre todas as potestades, principados, poderes deste mundo, do mundo tenebroso. Esse. Pronto. Ali enquadrou todos. O brasileiro doloso, esse doloso, esse doloso. Não ficou ninguém de fora. E não satisfeito, o profeta vai dizer: não existe um só justo, nenhum sequer. Todos se tornaram transgressores e negam a glória do justo, do Altíssimo, Deus Altíssimo. O Marçal está junto? Pensa. Seu João, e você? Não me chama de você. Você chamar tu, eu digo, eu sou. Como assim? Já passei. Tu não tem mais os 88, agora eu faço 89, agora em outubro. E dizer que estou com todos esses. Não. Esse é o poder que me é dado falar. Mas é o poder do Espírito de um só poder, que disse ao Paulo, e eu concordo com o Paulo, e vai dizer, o verdadeiro judeu é aquele que, o judeu, verdadeiro judeu, é aquele que cumpre a lei, que é justo. E Jesus? Na hora que eu disser Jesus, eu estou dizendo José, João e Pedro. Mas quando eu digo Cristo é Senhor, aí mudou tudo. Aí não falo mais da aparência desse ou daquele. Eu falo do Espírito extraordinário, maravilhoso, aí sem tê-lo conhecido na carne, uma imagem de uma figura de Jesus. Eu tenho uma imagem em caráter eterno e digo dentro de mim, maravilhoso, é. Assim, vejo o Marçal com boa vontade, num caminhar intenso,
mas as suas motivações e razões não são as do justo. E nesse particular, compreendamos que Maria é a mesma imagem. Maria é um dos nomes que, no Brasil, certamente é um dos nomes que mais estão aí. Todos registram o nome da filha, Maria isso, Maria aquilo, Maria ou antes Maria, enfim, ou antes Maria e depois Maria. Então, assim como José. Mas o Espírito do Justo e o Espírito da Maria, a imagem verdadeira, eterna, pureza, sagrado, a imagem da mãe. É o que nos sustém. Ou não teríamos nada. A vida é impossível. Fora do caráter eterno, a vida é impossível. Se o Moraes me ouve, ou poderia me escutar o que eu estou falando hoje, eu perguntaria: tem espaço? Ele vai me dizer, pode até mentir. Apenas afirmaríamos, ele concordaria comigo. Em caráter eterno, de um só que nos diz. Mas, fora do justo é impossível a paz. É impossível a alegria genuína. É impossível a inclinação à sensibilidade amorosa, graciosa, de acolher um necessitado. Aí está a imagem da cruz. Alguém que chega ao ponto de, sendo juiz, e decretar a morte de alguém, não satisfeito, não basta a prisão. Ele dá um tiro para matá-lo prontamente. Ele morreu aos pouquinhos, tem que ser dolorido. A vingança não é aceitável. Pensam os juízos da besta. Ficou claro? Ou será que há alguma dúvida? Quanto tempo já decorreu? Ué, aqui não está dizendo. Ah, está lá em cima, 18 minutos. Eu vou dar uma parada e vou abrir para outra razão da conversação. Então, do Marçal, de tudo que ele disse, é importante compreender. A figura Jesus se tornou uma figura deformada e mais sem brilho. E todos pisam, gospem neste nome. Mas a figura, a imagem de Cristo, aquele na carne, que por sua Páscoa, pela minha, passou. Eterno. Maravilhoso. Não há glória maior. Ficamos completando meia declaração, com toda a argumentação, e não faz o declarante verdadeiro. Que o Senhor tenha misericórdia. É a única palavra que nos cabe dizê-lo, é dizer, Senhor, graça e a tua misericórdia e a tua bondade. Se assim não fosse, prontamente estaríamos consumidos.